Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Há muito tempo, quando eu era criança, com cerca de 6 ou 7 anos, a minha avó me contava várias histórias que ela dizia ser verdade. Eram coisas que aconteciam no sítio aonde ela morava. E uma dessas histórias é sobre 2 homens da região onde ela morava. Eram 2 compadres que entraram no mato à noite para caçar. Um dos homens se chamava João. Ele era temente ao desconhecido e acreditava em todas as lendas que contavam sobre os seres da floresta. O outro, porém, se chamava Adeir e era totalmente descrente e debochava dessas lendas e das supostas criaturas. Então, temendo entrar na mata de mãos vazias e desagradar a caipora, o João, que era muito crédulo, alertou seu compadre que deveriam levar fumo à caipora, caso ela aparecesse. Pois do contrário, se eles não tivessem fumo, a caipora ficaria enfurecida. Porém, o Adeir, muito descrente, apenas riu da cara do homem e nada levou. E já o João, muito temeroso, levou consigo um pouco de fumo e um terço para sua proteção. Já era tarde da noite, e já no meio da mata, os dois avistaram ao longe uma fumaça que subia por cima das árvores. E essa fumaça vinha se aproximando, e as árvores farfalhavam as suas copas, chegando cada vez mais perto. E foi aí que se ouviu uma voz grossa e pesada gritando com eles. Aquela criatura se aproximava gritando. E ao chegar bem perto dos 2 homens, que no momento já estavam petrificados, a caipora logo os pediu fumo. O João, que era muito temeroso, havia levado o fumo e entregou a caipora. Já o Adeir estava boquiaberto e não sabia o que fazer diante daquela criatura que parecia ser um homem. Porém, o seu corpo era coberto de pelos e era da altura das árvores e fumava um cachimbo enorme. A caipora pegou o fumo do João, que era temeroso, e logo se virou para cobrar o fumo do Adeir. E como este não havia levado nada, a caipora se enfureceu tanto que pegou o homem e arrancou a sua cabeça e fumou seu corpo. Já o João, ao ver tamanha barbaridade, pegou seu terço nas mãos e, rezando, saiu correndo em direção à sua casa. Porém, a cabeça do Adeir o acompanhava. E rolando atrás dele, ela dizia: "Me espera, compadre, me espera." Então, o João correu o máximo que pôde, tentando deixar a bizarra cabeça rolante e falante do seu compadre para trás. Ao chegar em casa, ele trancou a porta, e da sua boca não saía uma palavra. E ele conseguiu falar apenas no dia seguinte. E foi quando ele contou tudo o que havia acontecido na floresta. Bem, esta é uma história até um pouco pesada para uma criança de 7 anos de idade, mas eu adorava. E eu acho que é por isso que cultivo interesse por coisas sobrenaturais, desde criança. A minha avó dizia que era a caipora. Porém, a descrição dessa criatura não se bate com a descrição da caipora que conhecemos aqui, no folclore brasileiro. Essa criatura é mais parecido
com o Capri, um ser do folclore filipino. Será que teríamos capres de verdade em meio a florestas aqui no Brasil, no interior de Minas Gerais? Boa noite. Este fato ocorreu quando eu exercia a minha profissão de policial. Eu tinha 31 anos na época, e nesse dia eu estava de plantão na delegacia. Então, recebemos um chamado de uma mulher que dizia que um homem muito grande e todo de preto havia invadido seu sítio e matado seus cachorros. E agora, este homem tentava entrar na sua casa para atacá-la. A telefonista pediu que ela mantesse a calma e ficasse na linha, que uma viatura estava indo até o local. E assim fomos, eu e o meu parceiro, que chamarei aqui de Tony. O problema é que a mulher estava no sítio sozinha. Era uma senhora viúva, e o seu sítio ficava em um local isolado, a cerca de 45 quilômetros de onde estávamos. Então, chegaremos em cerca de 30 minutos. Chegamos no sítio e nos deparamos com uma cena muito trágica. Havia muito sangue por todo o local, pedaços de entranhas de animais por toda a parte. Eu e o meu parceiro sacamos as armas e corremos para dentro da casa do sítio, que estava com a porta aberta e sinais de arrombamento. E quando entramos, ficamos chocados com a cena seguinte. A senhora estava sendo devorada por uma criatura humanoide, que parecia ter vindo do inferno. Aquela criatura era muito grande e magra. Tinha os pelos negros em todo o corpo, e algo que parecia ser uma longa barba. A coisa tinha dentes que parecia de lobo, e o seu focinho também lembrava o focinho de um lobo, ou cachorro, sei lá. A criatura estava arrancando as entranhas da mulher, dando várias mordidas violentas. A coisa não parecia se importar com a nossa presença. Então começamos a atirar, e a criatura em nenhum momento olhou para nós, ou parou de tentar devorar a senhora. E depois de mais de 5 disparos, a coisa caiu ali, ao lado do corpo da senhora. O meu amigo chorou por não chegar a tempo de salvar a pobre senhora. E eu ainda estava em choque, querendo saber o que era aquela coisa que acabamos de abater. Imaginei que seria um lobisomem, mas até onde sei, os lobisomens voltam à sua forma humana depois de serem mortos. Mas aquela coisa não. Aquilo continuava com a sua aparência humanoide. Depois de um tempo, chegou a perícia, paramédicos e reforços. Enfim, até a polícia civil estava ali no local. Várias fotos foram tiradas pela perícia. Eu e o Tommy fomos interrogados e prestamos o nosso depoimento. E depois de sairmos do local, nos deparamos com a chegada do exército. Enfim, a minha curiosidade era extrema. E no dia seguinte, eu cheguei na delegacia muito curioso, para saber o que era aquela criatura e o porquê do exército estar ali. Mas logo fui chamado pelo capitão da corporação, que me demitiu do meu emprego. Eu fui obrigado a entregar a minha arma e o meu distintivo. O capitão também havia demitido o Tommy e disse que os motivos da demissão eram confidenciais e que foi ordens superiores. Ninguém ali me contou nada do que estava havendo. O Tony conseguiu foto do corpo da criatura sem vida. Mas logo no dia seguinte, ele conta que 2 homens de preto
invadiram a sua casa de madrugada e o agrediu, obrigando ele a entregar a foto do suposto lobisomem. O Tommy me contou que aqueles homens pareciam federais. Porém, eles eram extremamente brancos, ao ponto de serem quase albinos. Os seus olhos pareciam não possuir pálpebras. E ele teve mais medo da aparência dos homens do que das ameaças. E a única coisa que sei é que depois disso o Tony se mudou para Brasília. E 2 dias depois que ele se mudou, a sua casa inteira foi incendiada misteriosamente. Nessa época, eu era solteiro. Hoje em dia, sou casado e pai de 2 filhos. E me mudei para Caldas Novas. E mesmo tendo se passado 12 anos desde o ocorrido desse fato, até hoje eu não consegui entender tudo aquilo que aconteceu. E acredito fielmente que o governo e o Estado escondem muitas coisas a respeito do sobrenatural. Até hoje, eu não sei se os homens que foram na casa do meu amigo eram federais ou eram os homens de preto. Bem, este é o meu relato. Desculpe não me identificar. É que ainda tenho receio que tudo isso volte a me assombrar. Boa noite.